lugar da prensa Getsema, a Bíblia diz que ele agora começa a orar. E ele sai para orar, pega os três que era mais íntimo dele, Tiago, João e Pedro, e diz: ficai aqui, até que ele ausente um pouco para orar. E Jesus, quando volta, está os três dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos amados Jesus está dizendo: filha, filha, filho, bota os seus joelhos sobre o chão, porque eu quero falar contigo. E muitas das vezes, amado, quando Jesus chega para nos dar a resposta, nós estamos dormindo. Mas eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que ele também, amado, começa a perceber um povo, amado, dormente sobre a igreja de Efésios, os Efésios, louvado seja Deus. E ele começa a escrever no livro de Efésios, capítulo 5, versículo louvado 14, e ele diz: pelo que diz, desperta, ó porque dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus, amado, então, amado, vai lá orar, volta de novo, a mesma coisa acontece. Mas a Bíblia diz, amado, que chega a hora da ovelha verdadeira ser pensada. Chega a hora, meu irmão, da ovelha ser entregue na mão dos pecadores mergulha. E a Bíblia diz, amado, que daqui a pouco lá vem aquela comitiva de Satanás para pegar o Senhor. E a Bíblia diz, amado, que ela vem Judas, o Iscariotes, não Judas Tadeu, porque tinha dois apóstolos por nome de Judas. Tinha Judas Tadeu, que era o servo fiel, e tinha Judas Iscariotes, que foi o traidor, o filho da perdição. E a Bíblia diz, amado, que Judas chega até a videira verdadeira. Então beijo, aleluia. Jesus olha para ele e diz: amigo, me traz com peixe. Aleluia. Quantos amados estão aí? Louvado seja Deus. Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo na igreja. Igreja, pelo mundo afora, está sentado com a sua irmã, com o seu irmão do seu lado. Muitas das vezes vai entrando, meu irmão, eu vou com a cara desse irmão, e senta lá do outro lado. O irmão falou mal, eu não quero mais graça com aquele irmão. Aleluia. Muitas das vezes, amado Jesus, Ele quer de nós a cada dia santidade, separação. Não vamos perdermos tempo falando coisas que agradam aos ouvidos dos inimigos, mas vamos falar algo que agrada ao Senhor. Jesus, amado, mesmo, louvado seja Deus, sendo entregue, ele olha e diz: amigo, e traz com Deus. Quando Jesus, amado, ele diz isso, é porque o Espírito Santo do Senhor, que ainda não é estudado como Espírito Santo, habitava sobre a vida de Jesus. É por isso que Paulo diz: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E a Bíblia diz que mais uma vez agora, lá vem ele com varas, com espada, com varapaus, e Jesus disse: olha, vem com varas, com espada, com varapaus, como se fosse pegar um ladrão, um salteador. Quantas vezes eu estava no templo ensinando, e pode não meter a mão em mim. E a Bíblia diz, amado, que estava ali um homem chamado Paulo. Não era soldado, irmão. Não era soldado, era Paulo. Paulo, amado, já tinha estudado 14 anos para ser sacerdote. Faltava apenas, amados, 1 ano para Paulo ser sacerdote, tá bem? Olha para o seu irmão que está ao seu lado, para a sua irmã. Diga: irmão, irmã, faltava só 1 ano para Paulo ser sacerdote. E a Bíblia diz, amado, que Satanás, mais uma vez, agora toma conta de Pedro. Pedro saca da espada e corta, a Bíblia diz, a orelha do servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. E a Bíblia diz que Pedro, usado pelo inimigo, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E o nome desse servo era Paulo. Então, amado, quando Pedro, amado, usado pelo diabo, por Satanás, para cortar a orelha de mal, eu vou fazer uma conjectura. Conjectura, para quem não sabe, é uma comparação. Quando o mal do pastor vê a sua orelha decepada no chão, uma comparação, irmão, estou fazendo. Não está escrito na Bíblia, mas creio eu pela revelação do Espírito do Senhor.
Mal olha para a sua orelha e começa a chorar. E a dizer, meu Deus, o meu sonho destruído. E agora, como é que eu vou ser sacerdote? 14 anos estudando aos pés do sumo sacerdote. Porque, irmão, para ser sacerdote, não podia faltar orelha. Não podia ter nenhuma parte do seu osso quebrado. Não poderia ser cego de olho. Não poderia ter nariz torto. Não poderia faltar um dedo, nenhuma perna. Tinha que ser perfeito. E Satanás, irmão, pensando que tinha conseguido tirar os sonhos de mal e a oliveira verdadeira nas mãos dos inimigos, mesmo assim, amados, sendo perseguido, sendo torturado, a Bíblia diz, amado, que Jesus vai lá, pega a orelha de mal, vai lá, pastora, e coloca no lugar. Aleluia. Não está escrito, irmão, que eu vou dizer agora, eu estou falando, mas creio eu, que Malco naquela hora se converteu a Jesus. Aleluia. Porque, irmão, quando o homem está com seus sonhos no chão, quando Satanás, amado, usa até mesmo alguém, louvado seja Deus, até mesmo da família, porque a Bíblia diz que o inimigo do homem seria das suas próprias carnes. E quando Deus, quando o inimigo, amado, me perdoe, ele usa alguém para jogar os nossos sonhos sobre o chão, Jesus, ele chega, irmão, para restituir. Porque Jesus, amado, ele é o Deus. Ele é o Deus Filho, Filho do Deus Pai. Ele é o Deus de restituição. E a Bíblia diz, amado, que não paga por ele. Agora Satanás, mais uma vez, todos os apóstolos se dispersam e levam só a Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele segue. Pedro e João. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que alguém pergunta, você é um deles? E ele não. Mas antes de Jesus subir para o Getsemane, Jesus disse, olha, ainda hoje todos me negarão, se dispersarão, e Pedro queria sempre ser o bobotão, porque Pedro ainda estava na posição de cana, a cana que ainda balançava, mas a promessa de Deus ainda iria se cumprir sobre a vida dele, que edificaria a igreja sobre a vida de Pedro, e que as portas do inferno não iriam prevalecer. Aleluia. E perguntam para ele, não conheço esse homem. Outro pergunta, não conheço. No final, uma mulher pergunta, você é deles também, estava na fogueira se esquentando, porque aquela noite a Bíblia diz que ele estava frio. E ele disse, não, eu não estou, eu nem conheço ele. A mulher diz, pela tua fala, você denuncia, você fala igual ele. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus, amado pelas Escrituras, passa para mim e para você, é que, mesmo que você tente disfarçar meu irmão e minha irmã, que não é cristão, por mais irmão e irmã que você não fale, não pregue, louvado seja o nome do Senhor, mas o ímpio, amado, olha para você e vê o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. A Bíblia diz, amado, que quando Pedro nega pela terceira vez, ele foge, ele sai e vai chorar amarguradamente. Agora vamos lá, aonde o Espírito Santo de Deus vai libertar a vida de Pedro, amém? A Bíblia diz que Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando ele ressuscita, eu não quero também pregar em ressurreição. Eu estou falando sobre o Espírito que ele liberta. O Espírito estava com Jesus Cristo. E a Bíblia diz, amado, que então os dois homens do caminho de Emaús começaram a conversar, Jesus se manifesta. Jesus antes manifesta para Maria Madalena. Pedro vai lá ver os lençóis, né? Ela vê o anjo, louvado seja Deus, e outra escritura está dizendo dois anjos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, amado, que uma certa vez Jesus, ele passou depois da sua ressurreição 40 dias sobre a terra ainda. Aleluia. Antes dele aparecer sobre a casa, antes dele aparecer para Tomé, que era incrédulo, a Bíblia diz que estavam todos pescando. E a Bíblia diz que Jesus, amado, aparece na areia da praia, na areia, e ele está no barco dentro do mar. E Jesus só diz, apanhastes alguma coisa para comer? E ele, sem conhecer a Jesus, disse, não apanhamos nada, trabalhamos a noite inteira. E Jesus, e ele sem conhecer a Jesus, joga a rede, lança do outro lado.